O Alckmin disse que Lula queria voltar a ser presidente para voltar à cena do crime, só que voltou com ele. Certo? Não foi eu que disse, quem disse isso foi Alckmin, que é o vice-presidente do país. E tá aí a lama. Essa questão do INSS é para a gente rir, essa questão do INSS. Todo brasileiro sabe que quem comanda a questão sindical no Brasil é quem? A esquerda. A direita nunca comandou nada sindical. Toda a lama da roubalheira do INSS é via entidades sindicais. E os caras são tão cínicos que querem colocar no colo de governo Lula, de governo Bolsonaro, quando foi Bolsonaro que fez um decreto travando toda essa safadeza. Então, esses caras dá para fazer teste para artista nem do Brasil, de Hollywood. Eu não voto em candidato a Deus. Dizer que Bolsonaro não tem defeito, isso é uma brincadeira. Quem mais questiona ele, eu não posso nem dizer coisas aqui de questionamentos que eu faço a ele. Tá certo? E questionamentos que eu acho que ninguém faz. O mundo político lá em volta diz assim: ninguém fala com Bolsonaro como o pastor Malafaia. Tem gente enganada. Oi, presidente, o senhor é paulada. É chute na canela para Você doer. poderia falar um embate assim Não, que vocês tiveram? não posso. Todas as vezes que você expõe coisas íntimas, quando você faz isso, você perde o crédito com a pessoa. Em meus posicionamentos, eu corro muito risco. Por quê? Porque eu não estou falando contra bobinho, contra gente poderosa. Aí eu vou dizer uma coisa. Quem nesse país questionou Alexandre de Moraes como eu? Ninguém. São mais de 40 vídeos largando o aço em cima dele. Tudo que é vídeo chamando de ditador da toga. É um risco. O cara é poderoso, tem uma caneta na mão. Pessoal, eu quero deixar esse vídeo aqui com o pastor Silas Malafaia, onde aqui ele vai descer a lenha no desgoverno Lula, Alexandre de Moraes, Hugo Mota, Alcolumbre. Então ele vai falar diversos assuntos aqui, eleições de 2026, o apoio dele a Bolsonaro, vai falar por que deixou de apoiar Lula, porque muitas pessoas ainda vinculam ele e ainda acusam ele, você apoiou Lula lá atrás. E aqui ele vai deixar esclarecido nesse podcast e vai descer a lenha no desgoverno. Pessoal, antes de irmos para o vídeo, curte, comenta, compartilha. Separei os melhores momentos. Bora assistir esse conteúdo agora. Isso não é brincadeira. E não chegou no senhor, né? Hã? E não chegou no senhor. É Deus. Então, combater presidente de Senado, combater presidente da Câmara, cantar o nome dos caras, questionar o governo Lula. O Lula, numa reunião ministerial do ano passado, citou meu nome na reunião. Até os caras do PT falaram pro deputado Sóstenes Cavalcante, que é membro da minha igreja, disse assim: pô, o Lula trouxe o pastor para um nível que não era para trazer. É o Deus do Malafaia, não é o meu Deus. Ele falando. Aí eu disse, eu falei, meu Deus, obrigado, Jeová. Aí eu gravei um vídeo. Eu queria confirmar que o meu Deus não é o Deus do Lula, e lapo-te em cima. Então, você vê, tá incomodado. O comunista é comunista em casa, no trabalho, na escola, nas relações sociais. Cristianismo não é religião, é reino de Deus na terra. Eu tenho que viver na política, nas relações sociais, na família, isso é cristianismo. Tá? E o que a ideologia marxista é melhor do que a do cristianismo? A de Marx está falida, a do cristianismo está em vento em popa. Onde é que o comunista deu certo? Ah, na China? Repressão total? 12 horas de trabalho por dia, é isso que querem? Eu fico rindo quando eu vejo o PT falar da China como modelo, dá vontade de dar gargalhada. Vai para lá trabalhar lá com uma folga por semana e 12 horas por dia de trabalho e uma opressão onde você não tem liberdade. É o que estão querendo fazer com o Brasil agora. É o que estão querendo fazer, eu estou vendo a música, sabe? De redes sociais, de cerceamento, de patrulhamento, de controle. Então, a igreja evangélica perdeu porque a igreja, os pastores, qual é o jogo? Nos alijar do processo político, não a igreja. Eu vou repetir aqui uma coisa, vou falar uma coisa aqui, e quero que você que está me acompanhando aguce o seu ouvido. A igreja evangélica não apoia ninguém. Ela não apoia presidente, governador, senador, prefeito, deputado federal e deputado estadual. A igreja é corpo místico de Cristo. Ela não precisa de político nenhum, ela precisa do Espírito Santo. As pessoas que estão na igreja é que pertencem a um segmento social chamado evangélicos. E que, biblicamente, Romanos 13:7,
Paulo diz a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Está falando da cidadania terrena. Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não anulou a cidadania terrena. Então, eu, enquanto cidadão, eu tenho direito de apoiar quem eu quero. Eu tenho direito de manifestar minhas opiniões, porque se o médico, se o operário, se o engenheiro pode manifestar opinião, por que eu não posso? Aí o pessoal pega um vídeo meu de 2002, 23 anos atrás, que eu apoiei Lula, para dizer, aí você já apoiou Lula? Sim, apoiei, nunca neguei isso. Apoiei quando não havia uma agenda ideológica deles e nenhuma corrupção. Feio seria hoje, depois que Lula diz que combate família, costume e pátria e toda a lama da corrupção da Lava Jato, vergonha seria apoiar ele hoje. Então, você apoiar um político ou apoiar alguém e depois que você observa e verifica é corrupto, o princípio dele é contrário ao meu, então eu não posso permanecer nisso por paixão. Aí, minha filha, aí eu perdi. Então, a minha fé não é mais importante? Agora, eu me posiciono para poder dar ao nosso povo entendimento. Como é que a gente pode apoiar alguém que vai contra nossos princípios? Como é que nós podemos apoiar alguém que é a favor do aborto? Lula, em 2023, no Foro de São Paulo, disse aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria. Como é que eu posso apoiar um cara que diz que combate família, costumes e pátria? É alguém? Eu estou me antecipando. Mas o senhor apoiou Lula em 2002. Apoiei sim. Aí eu pergunto para vocês, em 2002, que a maioria que fala isso, era guri. Eu estava na mamadeira. Tá? Ou era fedelho jogando bola de gude. Então, tá por fora da época. Em 2002, não havia uma acusação de corrupção de Lula nem do PT, esse é o primeiro ponto, nem tampouco eles arvoraram em botar para fora a ideologia deles. Tanto é que quando eles começaram a fazer isso, eu era membro do Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República. O Lula criou um conselhão de representantes da sociedade civil para aconselhar. Eu fazia parte. Quando eu comecei a ver e eu comecei a participar dos debates no Congresso Nacional de Audiências Públicas e ver a atuação do PT e da esquerda, eu falei, uma coisa é o discurso para fora e outra coisa é a prática aqui. Tô fora, fui lá e disse assim, obrigado, tô fora desse negócio aqui. Quantos pastores se expõem para falar de política? Dá para você me dar o nome de 5? Ele não conseguiu me dar. Então virou isso é uma lorota. O que os pastores, na maioria das vezes, sempre fizeram, sempre, isso aí tem décadas. Eu estou na igreja, eu tenho 60 anos, que eu cheguei numa igreja, nasci no evangelho, mas vamos lá, a partir de 20 anos que eu comecei a ver as coisas, tá certo? Então há 46 anos eu acompanho o mundo evangélico. Sempre os pastores, na época de eleição, falaram em candidaturas. Sempre. Não é agora. Então, o que é o ser humano inteligente? É aquele que mantém uma posição só porque eu nasci assim, eu fico assim e continuo assim. Não, você é um idiota. É um perfeito idiota. Se eu estou apoiando um cara aqui, a mesma coisa, vou dizer aqui, eu apoiei Sérgio Cabral. Só que quando eu apoiei Sérgio Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa e a turma mais antiga, sabe qual era a marca de Sérgio Cabral? Austeridade. Limpou a Assembleia Legislativa. Esse é o cara, eu apoiei. Aí depois virou um corrupto mor. Então, eu apoiei o cara quando não tinha nada, e como o pessoal daquela época. Ele ganhou e foi reeleito, e na reeleição dele não teve ninguém para disputar com ele, de tanta força que ele tinha. Eu desafio alguém a dizer quando é que eu falei em qualquer lugar, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo apoia para presidente fulano, apoia para governador. A igreja não, quem apoia sou eu. E eu apoio e tenho direito, e não vou me calar não. Vou fazer a minha voz soar, porque eu não sou um alienado, não sou um ignorante, conheço as coisas, leio o jornal desde que eu tenho 10 anos de idade, que meu pai me ensinou e me obrigou a ler a parte política, conheço todo esse jogo, conheço bastidores, sei das coisas, vou manter a minha influência, vou bater em quem eu acho que eu tenho que bater e na hora que eu tenho que bater, e vou me calar na hora que eu acho que eu tenho que me calar, porque ninguém vai dizer pra mim a hora que eu vou falar ou não vou falar. Se eu nunca obriguei o povo da minha igreja a votar em Bolsonaro ou quem quer que seja. É tão interessante que eu sempre digo,
Não tem anjo para fiscalizar o teu voto na urna, para dedurar você para o pastor, nego ri na igreja. Não tem anjo. O voto é seu. É um instrumento da cidadania. A única coisa que eu posso fazer é influenciar. É aquilo que eu disse para vocês. A imprensa influencia. O sindicalista influencia. E por que eu não posso influenciar? Então, meu papel é uma influência. Agora, a decisão é exclusivamente da pessoa. Então, todas as vezes que eu falo, o que eu falei na igreja sobre desempenhar papel de cidadania, você exerce a sua cidadania, querido, você é livre para votar em quem você quiser. Eu só sinalizo para vocês, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento desse jogo para saber quem é quem. Então, eu não comento nada, mas eu garanto para você, e Deus, o Espírito Santo é testemunho do que eu estou falando, de pancada firme. Eu posso falar para você as pancadas que eu expus. Por exemplo, eu dei uma entrevista para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, dando uma lambada sobre a eleição de São Paulo nele, dele ter ficado em cima do muro. Então, aquilo que eu exponho, e olha, e por que ele não me atacou? E por que ele não menosprezou? Ele falou, não, eu amo o Malafaia, fez coraçãozinho e tudo. Porque ele sabe quem eu sou. Que eu sou verdadeiro com ele, nos piores momentos dele. Eu casei ele, eu fiz o casamento dele com Michele. Em todos os momentos da vida dele, dos mais difíceis, eu estava presente. Então, eu tenho muita autoridade. Eu encaro, eu questiono. Tem muita gente enganada comigo pensando que eu vou bajular. Ele foi 4 anos presidente, ajudei a elegê-lo. Pergunta se eu pedi alguma coisa a ele. Pergunta se eu nomeei alguém. E olha, só de nomeações de cargos que um presidente pode fazer de assessoramento, tem 20 mil. Primeiro que ainda não pode dizer que o Bolsonaro não vai ser candidato. Porque o caso dele ainda não está definido. Esse é o primeiro ponto. Se for Bolsonaro, ele é o nome, porque ele é a maior voz da direita na América Latina, não é no Brasil. Ponto 1. Bem, se Bolsonaro não for possível, então você tem, na minha opinião, você tem a Michele Bolsonaro. A Michele é mulher, tem o voto de grande parte dos evangélicos, dos bolsonaristas e da direita. Então, ela é uma força, tanto é que na pesquisa ela empata com Lula. Significa que ela tem uma força muito grande. Então, nós temos na direita a Michele Bolsonaro, nós temos o Tarcísio, governador de São Paulo, que também tem uma força, uma expressão, e na minha opinião, esses dois são as maiores expressões que podem, pela direita, vir no lugar de Bolsonaro. Não vai demorar, porque é isso aqui. Isso aqui, minha filha, acabou com tempo e espaço. Isso aqui. Então, ainda tem água. Tem que esperar esse julgamento terminar. Quais são as definições que vamos ter? Uma qualidade desse cara. Honestidade. A esquerda bate nele. É golpista. Bacudo. Fala besteira. Nem a esquerda chama ele de corrupto. Olha, isso é muito interessante. Vou dar um dado para vocês interessantíssimo. O presidente da República, todo presidente da República, tem um cartão corporativo que até 25 mil, não sei qual é o valor hoje, na época de Bolsonaro, até 25 mil reais por mês não precisa prestar conta. Isso é, o cartão corporativo, ele pode sacar, inclusive, 25 mil. Ele vai lá na boca do caixa, saca os 25 mil ou gasta até 25 mil sem comprovar nada. A partir de 25 mil e um, ele é obrigado a mostrar o comprovante. Isso é um dado. Todos os presidentes gastaram muito mais do que 25 mil reais. Bolsonaro não gastou R$1 do cartão corporativo. Segundo, eu viajei com Bolsonaro várias vezes. Sabe onde é que a gente ficava hospedado? Quartel. Hotel de oficial. Troço que não é nem meia estrela. Ele ficava hospedado nisso. Eu fui com ele para a Inglaterra. Ele ficou na casa do embaixador e nós fomos para o hotel. Enquanto o Lula fica em suíte de 60 mil pau por dia. Porque, na verdade, se você parar para pensar, eleição, a briga mesmo, é 60 dias antes. Só para você ter uma ideia, quando o Lula estava preso, ele só disse o nome do Haddad em setembro, no último dia que tinha que registrar a candidatura. Último dia, que não teve jeito, que não liberaram ele, aí ele indicou o Haddad que perdeu para o Bolsonaro. No último dia, em setembro. Então, ainda tem muita água para rolar, para a gente ver
analisar e saber. Mas eu digo para você, assim, de 0 a 100, eu não digo 100 porque eu não sou Deus, não tenho a presciência nem a onisciência, mas de 0 a 10 eu digo 9, que o próximo presidente vai ser alguém de viés de direita. Então, ele é um cara, você pode falar o que quiser de Bolsonaro. Bocudo, fala demais, fala bobagem, ok, vai embora, pode falar. Agora, ele é um cara limpo. Isso, fora da questão ideológica, foi o que me despertou pelo histórico dele, porque a imprensa vasculhou, houve uma covardia na Folha de São Paulo que juntou, olha que safadeza, o patrimônio dele, dos 3 filhos, em 15 anos, para dizer que ele tinha alguma coisa. Coisa de covarde, maldoso, mas um cara limpo. Isso é uma grande virtude. Eu acho que tem hora que ele fala bobagem, que não era para falar. Qual é o exemplo? Ele foi muito certo, e hoje está se provando, na época da vacinação, da Covid. Hoje está se provando o que a vacina está fazendo, os efeitos da vacina. Hoje tem vários estudos. Olha a América, o que fez lá ninguém brinca. Então, ok, mas Bolsonaro naquela época falou um monte de bobagem, que não precisava falar. Então, ele se excede de vez em quando nas bobagens que ele fala, na minha opinião, que ele podia não falar e ter mais uma postura na época de presidente, como presidente, certo? Mas isso não é nada em relação ao que é só você, é simples. Compara um governo com o outro, gente, pelo amor de Deus. Você não é obrigado a gostar de Bolsonaro, não vim aqui fazer campanha para alguém gostar de Bolsonaro. Vai lá no mercado e vamos ver. Tá mais barato hoje, Quando você compra café, arroz, feijão, tá mais barato. Então, vamos deixar de lorota, vamos para a verdade. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também. Desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar.
Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pessoal, não repara o cenário não, porque eu tive que improvisar esse lugar aqui, porque o lugar onde eu gravo está um pouco ocupado e meu filho está doente, está tossindo muito e eu, para não deixar de gravar, já que eu produzo conteúdo aqui na internet, né? Sou YouTube, né? Quando a gente fala eu sou YouTube, tem gente que diz, tu é o quê? Tu não tem o que fazer da vida, não é? Mas é isso, gente. A gente ganha através do que a gente faz aqui na internet e esse é um dos meios pelo qual eu ganho uma renda aqui na internet. Pessoal, eu quis trazer esse vídeo aí pra deixar umas coisas e pontuar algumas coisas e falar o que eu penso do pastor Silas Malafaia. Primeira coisa, eu acredito que é um homem de Deus, é um homem sério. Segunda coisa, é uma pessoa independente, é uma pessoa imparcial, não tem medo de falar a verdade. É fato, ele apoiou Lula, ele mesmo disse isso. Tem vídeos aí na internet, ele apoiando Lula lá atrás, mas ele deixou muito claro. Quando Lula se envolveu em corrupção, quando Lula mostrou a sua ideologia contra a família e mesmo de coisa errada, o pastor fez a coisa mais certa que deveria fazer, se afastou. Aí muitos pastores acusam ele hoje de dizer o senhor está se envolvendo em política e não sei o quê. Ou seja, aí eu pergunto, e hoje aqui no Brasil ele é a voz mais forte que fala de política e outra coisa. Nem deputado, nem senador, eu acho que já chegou perto dele falando o que ele fala de Alexandre de Moraes. É muita coragem, é muita ousadia, e aí eu vou dizer, é Deus também que tem misericórdia dele, está livrando ele, porque é como ele disse, Alexandre de Moraes tem o poder da caneta. De tudo que ele já disse, Alexandre de Moraes poderia dar uma doidice lá na cabeça dele e dizer, ó, Polícia Federal vai na casa de Silas Malafaia, busca apreensão, prende ele. Poderia fazer isso. Se não fez, é porque esse pastor tem uma força. Isso não é novidade. Tem uma força no segmento cristão evangélico. Ele é um influenciador. Isso não é novidade para ninguém. E nós sabemos que Alexandre de Moraes também não pode agir assim de forma arbitrária e dizer, eu tô com raiva dele, ele falou isso de mim, vou lá. Não. Qual foi a mentira então que o pastor Silas Malafaia falou dele? Nenhum até agora. Porque tudo o que o Malafaia fala dele é exatamente o que ele faz. Ditador da toga, e rasga a Constituição, passa por cima das leis, age de forma arbitrária, parcial. Essa aqui é a verdade. Então, esse pastor aí, ele corre um sério risco, mas eu pergunto, se ele calasse sua voz, não era exatamente isso que a esquerda queria? Ou você pensa que a esquerda não quer calar a voz dele? É claro que quer. Todas essas pessoas que ele fala contra, essas pessoas, se pudesse, calaria a voz dele. E ele representa os cristãos evangélicos, ele é um representante influenciador, sim, com certeza. E nós temos que dar graças a Deus pela voz dele, porque ele é que se levanta contra esses que querem destruir a família. Ele se levanta contra esses que querem trazer ideologias totalmente erradas e equivocadas. Então, eu não posso condenar o pastor Silas Malafaia e dizer, não, ele... Não, isso é um problema dele. Um dia ele vai estar diante de Deus, mas o que ele está fazendo, na minha opinião, eu acho certo. O cristão não deve estar fazendo politicagem dentro da igreja, mas o cristão ele tem que ter posições claras e convicções veementes. Então, gostei muito desse vídeo, do apoio dele a Bolsonaro, do que ele falou sobre as eleições de 2026, caso o Bolsonaro não consiga reverter sua situação de inegibilidade. Tem a Michelle e o Tarcísio. Ele só colocou esses dois nomes, que são os mais fortes, né? A Michelle por ser esposa e o Tarcísio por ser um fiel aliado de Bolsonaro. Mas tem o Zema, tem Caiado, tem Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior eu acho que ele é mais ligado à centro-esquerda. Eu acho, é uma opinião, não sei. Mas tem vários candidatos aí que podem com certeza representar a direita em 2026. Então, queria trazer esse vídeo para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Depois nós voltamos lá para o nosso cenário.